Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhores Deputados, a floresta tem um valor incontornável no território português, seja na sua componente económica, ambiental ou social. Uma política florestal deve ter um horizonte alargado no tempo, mesmo de longo prazo, e não está limitada às vontades políticas de cada governo. Ou pior ainda, que se use a floresta como moeda de troca para garantir acordos políticos e que seja vista através da lente ideológica ou partidária, como acontece atualmente. Acreditamos que existem sempre melhorias a fazer. O mundo evolui e a legislação precisa de se adaptar às novas realidades. Mas não conseguimos compreender, porém, como é que, nas palavras deste Governo, a reforma da floresta é para ser de longo prazo e a primeira opção que toma neste setor é de reverter um conjunto de medidas tomadas por o anterior Governo há pouco mais de 3 anos. Será que o mundo para o Governo atual mudou assim tanto em 3 anos? Ou, mais uma vez, será que as medidas de longo prazo que o Sr. Ministro tanto fala só podem ser aquelas que a maioria de esquerda proclama? Senhoras e senhores deputados, a floresta tem de ser devidamente valorizada. Isto obriga-nos a rever a forma como olhamos para a floresta. O complexo florestal deve ser visto como uma solução para o crescimento económico do nosso país, ou seja, uma prioridade governativa e não um problema político para a gestão de um governo. A floresta deve ser vista e pensada, em primeiro lugar, como atividade económica ímpar, capaz de gerar emprego, criar riqueza e uma mais-valia em termos de balança comercial. Hoje, a indústria da fileira florestal representa quase 10% das nossas exportações e dá emprego a cerca de 2% da nossa população ativa. Numa floresta nacional em que 86% são de domínio privado, 3% de domínio público e 11% baldios, deve ser tida em conta tal como ela é. Esta é a nossa floresta e é esta que temos que gerir. A fileira do sobro e da cortiça e a fileira do eucalipto e da pasta de papel são de enorme importância para as exportações nacionais. São duas fileiras em que Portugal é uma referência mundial e que contribuem positivamente para o saldo da nossa balança comercial. Só a fileira do eucalipto assegura cerca de 3% do total de bens exportados e representa quase 1% do PIB nacional. Uma fileira que tanto divide a sociedade em Portugal, mas curiosamente são os eucaliptos que os produtores florestais preferem plantar por terem uma melhor e mais rápida perspectiva de remuneração. E isto é a questão do valor da floresta. Este Governo, preso ao acordo político com a esquerda, tem nesta reforma a intenção de proibir a plantação desta espécie e, sacudindo a água do capote, passar essa responsabilidade para os municípios. E aqui coloca-se uma primeira questão fundamental. Se a floresta deve evoluir sustentadamente nas vertentes económica, ambiental e social, será que a reversão do REJAR, pretendida por este Governo, assegura a melhoria nestes 3 pilares básicos da floresta? Será que impedir de plantar uma espécie rentável obriga o proprietário ou condiciona o proprietário a plantar outra no seu lugar com menos retorno? Ou será que isto será um motivo suficiente para aumentar o abandono das terras em Portugal? Não será que, em simultâneo, o Governo, ao proibir a plantação de uma espécie que tem valor económico para o proprietário, não deveria, através da mesma reforma, criar condições e mais-valias para espécies alternativas de também valor acrescentado, para que a floresta continue a crescer, continue a criar riqueza e a criar postos de trabalho? Será que criar uma maior dinâmica, até garantir incentivos fiscais, que o PSD concorda totalmente às sociedades de gestão florestal, para que possam ter um papel ativo na criação de valor da floresta, é compaginável com a limitação do uso do solo que o Governo quer impor nesta reforma? Será que sem o aumento do valor intrínseco da floresta, as GIF vão conseguir progredir no seu caminho de expansão e crescimento? Senhoras e senhores deputados, não podemos continuar só a dar valor à floresta quando ela arde ou quando aparece na televisão. O caminho é dar-lhes mais valor todos os dias, em particular nas políticas públicas, para que todos os intervenientes trabalhem afincadamente na prevenção contra incêndios,
para que ela não arda e que continue a garantir o seu valor económico, continuando a dar rendimento aos seus proprietários. A floresta representa um bem comum. Pode continuar, mas será descontado no seu tempo, está bem? Vou terminar. A floresta representa um bem comum, em que o Governo tem a responsabilidade máxima de criar ferramentas que possibilitem um crescimento ordenado, um ordenamento do território mais eficaz e capaz de criar as sinergias suficientes para melhorar a preservação contra incêndios, aumentar o valor económico do setor, preservar o meio ambiente e garantir a sua componente social. Um caminho onde todos têm de participar, todos têm que ser ouvidos, municípios, associações, produtores, políticos, mas em suma a estratégia só pode ser uma: mais e melhor floresta para Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado.